Você está na Madrugada Astral. Fique agora na companhia da empresária e mentora Cláudia Cardillo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Carreira e Suas Vozes, transmitido pelo programa Madrugada Astral, veiculado pela Rádio Vibe Mundial e Astral TV São Paulo e Campinas, e também nos canais do YouTube e Spotify, @Cláudia Cardillo Oficial. Hoje eu tô aqui com uma queridíssima da cidade de Santos. Beijo para a cidade de Santos, maravilhosa, né? Tô com a Letícia Taveira. Seja muito bem-vinda, Letícia. Muito obrigada, Cláudia. Eu que agradeço. Uma honra estar aqui. Já estive aqui uma vez e uma honra estar aqui de novo para falar sobre algo tão especial. Fico muito feliz de você estar aqui. A Letícia Taveira... e antes de falar quem ela é e o que ela faz, eu vou agradecer aos nossos apoiadores. Eu agradeço a Tânia Vieira Joias, que é nossa parceira, o Instagram dela é taniavieira.joias, a Casinha de Cílios, @casinhadecílios.paulista, e a Aqua Quantum, a terapia com a garrafa de elevação vibracional, @Aqua Quantum Oficial. Letícia, antes da gente começar a falar sobre as oportunidades da vida, como que a gente precisa agarrar, né, tudo que aparece para a gente, né? Você é guia, mentora, terapeuta, idealizadora dos métodos espiral, ancestral e do resgate de seus poderes ancestrais. Você é professora de meditação e respiração há mais de 12 anos e terapeuta holística há mais de 9 anos e instrutora de Theta Healing há 6 anos. Como é que foi para você participar do nosso livro, em que eu fui idealizadora e curadora? Eu li o capítulo da Letícia mais 5 vezes antes de lançar. O livro o qual nós estamos falando é o livro O Novo Ser Humano, Mais Saúde Mental na Era Digital. E a Letícia tem um capítulo especial. Eu quero que você fale o porquê que ele é especial, porquê que ele é único e como foi para você participar da criação, da elaboração até o lançamento do livro O Novo Ser Humano. Gratidão. Foi uma honra ter sido convidada para participar. E ver o quanto que ele foi tecido, né, por todas as mãos, literalmente. Então, apesar de serem capítulos completamente distintos um do outro, aparentemente não tem nada a ver um com o outro, mas todos estão conectados de alguma forma. Então, quando você lê um, você vê que o outro está conectado de alguma forma com cada um, né? Então, eu achei muito interessante. É um tema que vibra o meu coração, né? Então, todo o processo de escrita foi muito fácil também escrever. Não teve muitas correções, né? Foi muito legal isso. Achei o máximo, que no meu, pelo menos, não tive muitas correções. E justamente essa guiança que vocês fizeram também para a gente poder escrever isso com clareza. E a parceria que você trouxe também em relação a unir os autores algumas vezes, e foi muito legal isso. O meu trabalho como curadora, ele é exatamente isso. É aquela pessoa que vai costurando a colcha de retalhos, né? E para que o cérebro e o coração da gente interprete de uma maneira positiva, eu sempre punho uma chamada num capítulo anterior ao capítulo que cada coautor estava escrevendo, para que a gente tivesse essa conexão entre todos os temas e principalmente a conexão entre os coautores que foram nos encontros presenciais, nos encontros online. A gente se divertiu muito, a gente chorou muito juntos, né? Porque é uma emoção muito grande. Para você que já me acompanha há algum tempo, eu trago aqui normalmente outros autores e todo autor fala. É sempre uma alegria, porque faz parte de uma das 10 datas mais felizes da vida da gente, não é mesmo? É verdade. E o diferencial, né, que fica ter um livro escrito, né, ter no portfólio, tem algo
que eu dou de presente para algumas pessoas, quando sou convidada para podcast, sou convidada para algum evento. Então, eu já entreguei, já dei presente para até a atriz global, já recebeu, Que não foi que eu legal, mandei lá? parabéns, é isso Então, mesmo, reverberar a nossa obra, né? Reverberar a mensagem. Né? Inclusive, há um tempo atrás, a Letícia participou de um congresso em Santos e ela presenteou as pessoas que estavam no palco, as donas do evento, e elas fizeram uma postagem maravilhosa que a gente ficou muito emocionada, né? Então, o livro Novo Ser Humano Mais Saúde Mental, ele trata do momento offline em que a gente se desliga dos nossos avatares, né? Dos computadores, da empresa que a gente trabalha, e a gente passa a viver no offline como que a gente vive, se a gente vive com mais saúde, bem-estar, qualidade de vida e principalmente saúde mental. Antes da gente falar do seu capítulo, eu quero saber quem é você, como você chegou até aqui, quem é a Letícia Taveira? Conta para aquela lente da verdade ali. Tão complexo. Bom, eu sou formada em psicologia, mas a psicologia eu falo que não me foi suficiente, apesar de ser incrível e sou fã, obviamente, né, da psicologia, mas eu acabei caindo na prática de respiração e meditação e isso mudou minha vida, bem depois da psicologia. E aí, a partir disso, eu comecei a buscar as outras terapias alternativas. Então, uma das primeiras terapias alternativas que eu fui foi limpeza energética, limpeza espiritual, o Theta Healing. Eu estudo Theta Healing desde 2013. E eu me formei, eu fui uma das 3 primeiras instrutoras de Theta Healing em Santos e a primeira terapeuta Theta Healing em Santos. E eu fiz o primeiro curso de São Paulo, do estado de São Paulo. Que legal, né? Porque o Theta Healing, ele trazia toda essa questão da vibração energética, né? Que é completamente diferente de outras terapias, né? Você estar numa cidade como Santos, que é tão próxima de São Paulo, mas ao mesmo tempo tão longe, né? Te faz se colocar à frente, né, das pessoas que estão trabalhando com isso, porque você foi pioneira lá na sua cidade, né? Eu fui pioneira em várias coisas, mesmo as práticas de respiração e meditação eu faço pela Fundação Arte Viver e eu que levei a Arte Viver para Santos. Então eu sempre venho, faço aqui em São Paulo e levo para Santos os cursos, as coisas. Que bonito ver isso. E eu sou conhecida como pioneira em várias coisas, então foi muito interessante. E aí eu fui fazendo vários outros cursos, várias outras formações. Tenho hoje mais de 100 cursos, e tanto online quanto presencial. E aí eu canalizei a minha própria técnica, que é a espiral ancestral, que veio intuitivamente por uma cura minha, com os meus ancestrais. Eu estava passando por uma situação desafiadora e eu estava muito crítica. E aí eu entendi que essa crítica que estava dentro de mim era ancestral. E aí... Então, é como se você estivesse olhando para a sua própria vida por uma outra lente, por um outro olhar. Isso. E aí eu consegui entender que isso era ancestral. E aí foi acontecendo o processo, que aí eu não posso falar todos os detalhes, até porque é longo, mas foi acontecendo o processo e eu estava há 17 gerações repetindo esse padrão de criticismo e estava, graças a Deus, diminuindo. Graças a Deus, e a evolução também, né? Mas diminuindo. Então eu percebi que, por exemplo, a minha bisavó, ela é mais crítica do que a minha avó, do que a minha mãe e do que eu. E aí a crítica, ela é um desenvolvimento do discernimento. E essa crítica, ela prejudicava a ela e as outras pessoas também? Sim, e a mim, né? Então eu estava ali num processo, num momento onde eu estava bastante crítica em tudo. E crítica da minha mãe, inclusive, por ser crítica. Foi quando eu entendi e percebi. E aí eu falei, tá, mas qual que é o lado positivo da crítica? Então a crítica é uma distorção do discernimento. É uma sombra de um pilar que nós temos dentro da gente. Que precisamos ter. Então, muita gente não tem. Então, eu sempre ouvi dos meus clientes, e escuto muito até hoje, o quanto eu trago para eles discernimento. Então, eu percebo que é como se a minha tataravó, por exemplo, tivesse isso de crítica e isso de discernimento. E aí parece que ao longo das gerações, isso foi ampliando. Então, hoje, a minha mãe já tinha tem bem mais discernimento do que crítica, e eu
como se eu tivesse dado esse salto nesse processo que eu fiz, que foi, depois virou a espiral ancestral. Então, a partir do momento que você toma contato, você rompe com aquela crença limitante e você passa a transformá-la de sombra num pilar positivo. Sim, nem sempre Na só vida. tomar contato. Né? Você precisa se Mas o aprofundar, né? processo da espiral ancestral é justamente conseguir tomar contato com isso de uma forma leve, o que é Consciente, importante, né? porque muita gente... Eu já vi outras terapias, outras pessoas saindo de terapias que elas saem mais traumatizadas do que entraram. Porque às vezes você, né, lida com alguma informação ali que você não sabe o que fazer com aquela informação. Exatamente. Então, isso precisa vir com uma leveza muito grande e já ter um direcionamento para que isso seja resolvido. Porque senão, em vez da pessoa melhorar, ela piora. Piora. Né? Porque aí ela traz culpa, Exato. né? Ela aciona, ela traz o gatilho de outros, Sim. desperta outros sentimentos E aí e ela me fala, emoções. O que eu faço com isso, Letícia? Tá, descobri que minha ancestral era um serial killer. E aí, eu faço o que com isso? Me sinto mal, me sinto culpada e acho que eu vou ser ruim também? O que eu faço? Legal você falar isso, Letícia, porque nem só de alegria em Instagram vivem as famílias, né? Então, numa situação em que, não precisa ser um serial killer, mas numa situação em que realmente houve aí uma dor muito grande, ou uma culpa, ou uma vergonha, ou até uma parte escondida da história da família que ninguém toca, como que as pessoas elas podem remover essas dores? Você tem essa técnica para isso? Sim, a espiral ancestral e algumas das outras técnicas que eu trabalham justamente com isso, porque é importante que a gente entenda que cada coisa que acontece na nossa vida é para a gente aprender algo positivo. Só que o problema é, se você não aprende algo positivo, isso vai se repetir, e vai se repetir, e vai se repetir, e vai passar para as próximas gerações, até que seja aprendido aquilo que precisava ser aprendido ali. E as coisas que precisavam ser desenvolvidas naquilo. Então, eu uso muito o exemplo do serial killer, e foi muito interessante, porque eu uso ele com frequência, porque é o exemplo que eu achei mais extremo, né? Nossa, meu pai era serial killer. Como que eu vou aceitar o meu pai que era serial killer? Então, as pessoas, não tem como eu desculpar o meu pai que era serial killer, não tem como eu, né, aceitar, pessoas, porque envolve um monte de famílias, né? coisa, né? E eu falo, tem muito aprendizado ali. Eu falo assim, tem pessoa mais determinada do que um serial killer? Organizado, Tem pessoa mais planejado. organizada, mais estratégica. Eu falo, se eu juntar 5 pessoas, filhos de serial killer no mundo, que direcionem as mesmas energias, os mesmos virtudes para o bem, e se todos 5 deles quiserem falar assim, não, eu vou acabar com a fome mundial acaba. Eu tenho certeza absoluta. Até porque a gente sabe que isso é verdade, né? A gente Exato. pega a história de pessoas que já passaram por isso. Quando você vai ver, existe uma inteligência muito grande, um Muito. QI muito alto, né? Que a pessoa, em algum momento da vida, ela não soube trabalhar com isso. E a partir daí ela desvirtua para outro caminho. Exatamente. Então, quando eu critico os meus pais, os meus avós, meus bisavós, quando eu estou criticando, eu estou negando essas potências. Então, a espiral ancestral ela vai tanto olhar para o trauma para transformar, quanto resgatar essa potência da sua ancestralidade. Tudo está ali. É muito gostoso a gente falar sobre ancestralidade, né? Eu vou contar rapidamente uma passagem que aconteceu comigo e com meu pai, que não é mais vivo, mas que em algum momento da nossa vida, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu decidi estudar a ancestralidade nas profissões e nas carreiras. E aí nós identificamos no mundo, Itália, Brasil e Estados Unidos, onde nós temos família, que eram 4 grandes pilares: publicidade, advocacia, música e médicos, né? Medicina. Uhum. Eu não atuo diretamente nas carreiras, mas eu trabalho com elas. Então, para honrar a minha família, para honrar a minha ancestralidade, eu tenho clientes que atuam nessas áreas e eu me sinto tão feliz como se eu atuasse. É engraçado isso, né? Porque eu me conectei com aquela energia. E eu gostei muito de conhecer a Letícia, conversar com ela, porque desde o primeiro momento houve essa conexão com a gente. E a Letícia, ela me trouxe uma informação que eu desconhecia. Quando a gente estava fazendo a definição do tema que a Letícia traria dentro da espiral ancestral, ela me falou
sobre as mídias sociais, como que as pessoas agem, né? Porque falamos sobre tecnologia, o livro é sobre saúde mental na era digital. Eu quero que você traga agora essa informação e como isso pode mudar a vida das pessoas, né? Porque hoje o Instagram é a vitrine que dita a moda, que dita a beleza e que dita o jeito que as pessoas precisam ser e estar. Dentro da ancestralidade, dentro da espiral ancestral, você identificou a beleza. E como é que funciona a beleza se ela for imposta pelas mídias sociais? O que acontece é que a beleza é uma questão ancestral. A gente vai herdando os genes dos nossos pais e a tendência né? Eu tenho um nariz parecido com meu pai ou parecido com a minha mãe. Tipo aquele nariz de turquinha, né? Ou a mistura dos dois. E aí, quando eu começo a me comparar com outras pessoas e um padrão social, eu começo a criticar mais ainda essa herança que eu recebi. E aí, de novo, cai nesse lugar de eu estar criticando e julgando e negando a herança às potências também. Então, a hora que eu vou e faço uma plástica estética para mudar um nariz bolinha para um nariz empinadinho, eu estou negando a minha ancestralidade de alguma forma. Uau, isso é muito forte, é muito profundo, né? Porque muita gente quer fazer uma rinoplastia para mudar o nariz, mudar o rosto. Como é que funciona? A pessoa decide fazer a rinoplastia, muitas vezes ela se olha no espelho e ela mesma não se reconhece. Como é que funciona o inverso? Você está falando da pessoa que quer fazer a mudança, negar a família, mas e a família? Como é que ela age energeticamente, vibracionalmente em relação à pessoa que mudou o rosto? Na maioria das vezes, isso já existe uma rejeição dos dois lados, né? Ah, que interessante. Então, antes mesmo, porque se eu preciso, né, fazer uma operação, eu já estou de alguma forma rejeitando aquilo. Eu estou achando feio, eu estou achando ruim. Eu já venho com um histórico de traumas, um histórico de questões ali inconscientes na maior parte das vezes, às vezes conscientes, que eu estou rejeitando e que eu não me sinto pertencente. Então, a palavra principal, ela é o pertencimento. Então, eu estou buscando, eu não me sinto pertencente à minha família ancestral, e aí eu estou buscando, é uma necessidade natural do nosso sistema, a necessidade de pertencimento. E se eu não me sinto pertencente à minha família, eu preciso ficar buscando aonde eu pertenço. E aí esse é o mecanismo ali da adolescência que a gente vai, então me visto toda de preto para pertencer ao grupo do gótico, me visto toda de tal jeito para pertencer ao grupo das patricinhas, ao grupo dos surfistas. Então eu preciso me maquiar em diferentes formas, tanto a maquiagem como outras coisas, corpo e tudo mais, para pertencer a este ambiente. Então, para ir num ambiente tal, eu preciso estar com o nariz empinadinho, eu preciso estar loira, eu preciso estar com luzes, eu preciso estar com maquiagem, Então, é uma necessidade de pertencer, porque eu não me sinto pertencente à minha família. E muitas vezes a minha família também, de alguma forma, consciente ou inconscientemente, me rejeita. Claro que ao longo dos anos a gente vai mudando, a gente vai usando acessórios, artifícios que fazem com que a gente rejuvenesça, que a gente valide a nossa beleza, né? Então, fazer um reflexo, usar uma maquiagem, isso faz parte, né, do nosso movimento enquanto mulheres, né? E todas nós gostamos, né? Porque isso vem desde as bonecas, né? Que as bonecas, elas já vêm maquiadas, penteadas, bonitas, né? E sempre isso faz parte do nosso caminhar, né? Mas tem muita gente, agora eu vou falar para você, ouvinte, tem muita gente que muda de grupo, de amigo muito rápido e a pessoa não se encontra, ela está sempre sentindo falta de alguma coisa. Né? E eu percebo muito isso, né? Enquanto professora, enquanto mentora, que muita gente chega para mim e fala assim, olha, até ontem eu fazia tal coisa, mas eu não quero mais fazer isso, eu quero fazer outra coisa. E as migrações de carreira, transições de carreira, elas precisam ser muito pensadas, porque não só nos grupos de amigos e grupos familiares, mas muitas vezes a pessoa transfere isso para uma carreira, para uma profissão. Né? Então, quando uma pessoa chega para você desse jeito como terapeuta, como que você pode ajudá-la? Eu uso muito a intuição, além da parte
física, né, todos os estudos científicos e tudo mais, eu uno as duas coisas, uno a espiritualidade, as energias e a ciência. E nessa mistura, eu consigo entender e perceber o que a pessoa precisa. Então, eu tenho uma cliente muito querida que ela é juíza e ela me permite falar sobre ela. Que coisa boa. E ela chegou para mim querendo virar taróloga. De direito para a espiritualidade, né? Para E as aí energias do tarô, né? E aí eu olhava assim e eu falava, e aí perdi a guiança e falei, não é. Não é isso e não é isso agora. Então, intuitivamente a gente consegue. E aí eu vou também ajudando então ela. você assume esse papel de poder dar opinião também na vida Sim, da pessoa, né? Porque sim. você está vendo que a pessoa vai ter uma atitude que vai impactar em alguma consequência muito grave na vida dela Sim. também, né? Sim e não, porque na verdade, assim, eu me coloco, né? As minhas clientes começaram a me chamar de guia. E aí eu acabei assumindo depois de muita resistência, eu acabei assumindo essa postura. Justamente porque eu sou essa pessoa que vai te guiar por onde é seguro você ir. E onde é seguro... não vou simplesmente jogar fora uma carreira, uma magistratura, para virar taróloga, sem pensar, sem perceber, sem olhar. Então, Começar tudo do zero, vamos aos poucos. Volta aqui, vamos então trabalhar isso, e depois você toma essa decisão. Não é que eu vou proibir a pessoa de fazer. Claro que né? não. Não é que eu vou inserir e falar, não, você não pode fazer isso. Mas eu vou, sim, guiar e falar, olha, então, antes de você tomar essa decisão, não toma ela agora. Vamos, então, primeiro ver isso, depois ver isso, que em algum momento você vai mudar, mas talvez não seja do jeito que você está pensando. E me conta, ela aceitou a sua opinião. Quanto tempo faz isso? Ela já está naquela situação em que ela está aprendendo tarô para poder entender o que é a nova profissão que ela quer desenvolver? Fala pra gente. Não, ela está agora juíza maravilhosa, super feliz, trabalhando com mais 3 coisas como voluntária. Que coisa linda, né? Tá trabalhando em 3 varas da justiça, que normalmente é uma só, ela só trabalhava com uma e já não aguentava. Hoje ela está trabalhando em 3 varas de justiça, pela justiça mesmo, e fazendo mais 2 trabalhos voluntários. É maravilhoso. Isso é maravilhoso, né? Porque você conseguiu fazer com que ela entendesse a situação, porque jogar uma carreira assim, ó, né? Virou a mesa ou abriu a porta e a partir de agora eu não sou mais juíza, né? Não funciona assim. Isso é muito gostoso, né? De você ver que você conseguiu colocar a pessoa de novo naquele caminho dela e que ela está andando. Claro que tem os percalços, tem os desafios, as superações, mas é maravilhoso, né? Saber que você pôde ajudá-la, né? Eu falo sempre que o meu trabalho é ajudar as pessoas a lembrar de quem elas são. E aí, quando elas estão desviando de quem elas são, eu consigo perceber e lembrar elas de novo. Olha, lembra? Isso não é você. É como se fosse aquela mãe, né? Que vai orientando a criança, né? Nos caminhos em que ela precisa percorrer. Isso é muito positivo, né? Porque a gente precisa ter mais pessoas como você. Primeiro porque você é pioneira na sua cidade e você leva a sua carreira de terapeuta com empreendedorismo, né? Porque você sempre leva essas novidades para lá. Segundo, porque você traz essa questão de ter entendido, né, a sua ancestralidade e enquanto crítica a gente não constrói nada, né? E hoje você construiu como conselheira, olha que legal, né? Essa guiança, esses conselhos que você dá para as pessoas, né? Isso é muito importante. Fala um pouquinho sobre quais são os seus próximos passos, quais são os seus próximos projetos. Eu sei que a gente está chegando no final da nossa entrevista agora, mas a gente quer saber como que você vai levar daqui para diante, a partir do lançamento do livro. Então, a espiral ancestral, ela é uma técnica viva já, então eu atendo com a espiral ancestral e atendo com a guiança, que é esse processo mais continuado. Então, essas 2 coisas continuam, porque não tem como largar. Agora, há muitos pedidos, eu comecei um workshop sobre a ansiedade, chama CEO da Própria Mente. Como chama? CEO da Própria Mente, né, para você conseguir ajustar a ansiedade, entender o que é a ansiedade. Eu dou mais de 20 ferramentas para lidar com a ansiedade, desde práticas de respiração e um monte de coisa. Esse workshop vai acontecer em São Paulo ou Santos? Esse workshop ele vai ser presencialmente em Santos e vai ter online também.
Que legal, as parabéns, eu as fico muito duas feliz por coisas. você. E assim, já fizemos uma edição e foi transformador para todas as pessoas que estavam lá, elas saíram diferente já, então foi muito legal. E aí tem um trabalho com a empresa também que eu faço, com a energia da empresa, a gente conversa com a empresa, faz medições do qual que é o problema que está na sua empresa, no seu Até o logo, empresário. né, tem essa vibração, É, né? então qual A que é o gente faz problema? Se esse- tem gente sugando a empresa, a gente consegue ver, entender quem é que está sugando a empresa, quais são as energias que estão interferindo ali na empresa, tanto em você, enquanto empresário, quanto na sua empresa. Então, para você que está pensando em abrir sua empresa ou que já tem a sua empresa e está sentindo que está precisando dar uma guinada diferente, olha com quem você vai falar. Letícia, para a gente encerrar, deixa aqui as suas redes sociais e como as pessoas te encontram. É Letícia Taveira Terapeuta. Tá no Instagram, tá no YouTube, tá no LinkedIn, acho que só Letícia Taveira, se não me engano. Mas dá para me encontrar facilmente. Lá tem meu WhatsApp, pode entrar em contato. Olha, fico muito feliz, parabéns pela sua jornada, pelas coisas que você faz e pela quantidade de pessoas que você impacta na sua vida. Eu que agradeço. Muito obrigada de novo pelo convite. Foi uma honra participar e parabéns pelo seu trabalho, que está aí cada dia fazendo mais livros e levando mais conhecimento para o mundo inteiro. Parabéns. Muito obrigada. E para você que nos assistiu, me segue lá nas mídias sociais, @Carreira e Suas Vozes e @Cláudia Cardillo Oficial.